programa Papo de Mãe. Hoje vamos dar continuidade ao programa passado, que falamos sobre a alergia, a diferença entre a alergia e a intolerância à lactose. Hoje vamos continuar, vamos falar sobre a introdução alimentar nesses pacientes. E mais uma vez aqui no nosso programa, convidei a doutora Janaína para explicar esse assunto muito importante para vocês. Esse assunto de introdução alimentar é um assunto muito importante. Nos pacientes com alergia alimentar, então, é um assunto mais importante ainda. Geralmente é nesses momentos que as mães acabam descobrindo as alergias que as crianças fazem, além da proteína do leite, a outros alimentos também. Então essa introdução alimentar ela tem que ser feita de maneira supervisionada, né? Ela tem que ser feita de maneira didática, toda organizada para a gente poder identificar os alimentos. Então eu vou explicar um pouquinho mais ou menos como que isso acontece no dia a dia. A introdução alimentar, eu acho que não existe uma maneira correta, uma maneira melhor ou uma maneira pior de ser feita a introdução alimentar. Existe a maneira correta para aquela criança, né? Então existem vários métodos que os pediatras usam para poder indicar a introdução alimentar, mas eu acho que o melhor método é aquele que melhor se adequa àquela criança. Na introdução alimentar dos pacientes alérgicos alimentares não é muito bem assim, porque aí existe um método, existe o melhor método e existe uma única maneira de se começar os alimentos. Porque a maioria dos pacientes alérgicos, eles fazem alergia à proteína do leite. E aí, como a gente já falou da vez passada, a gente vai retirar essa proteína da vida da criança e da dieta materna, se a mãe fizer aleitamento materno, e a gente resolve essa alergia. Só que quando a criança começa a comer, eu ainda tenho risco de ela reagir a outros alimentos. Quando a criança faz alergia e já é mediada, que eu consigo fazer exame e identificar os alimentos, talvez o manejo dessa introdução fique um pouco mais tranquilo, porque a gente não inicia com os alimentos positivos no teste. Quando a criança é alérgico, não IgE mediado, fica um pouco mais complicado, porque a gente tem que testar todos os alimentos. Então, como é que a gente começa? A gente começa testando os alimentos, um alimento novo a cada 3 dias, porque geralmente as reações tardias de alergia alimentar, elas acontecem até 72 horas após a ingestão do alérgeno. Então, eu faço um alimento novo a cada 3 dias, vou carregando comigo os alimentos que a criança não reagiu e excluindo do cardápio os alimentos que a criança reage. E assim eu consigo testar os alimentos, anotando, fazendo diário alimentar, me comunicando todas as reações que as crianças têm para a gente poder identificar se são reações importantes. A gente pode continuar com essa introdução em casa e ela não precisa ser feita a nível hospitalar, porque tem criança que faz choque anafilático, a gente não pode testar em casa. Então isso tudo é bem importante da gente conseguir entender, porque uma criança que não tem alergia e uma criança que tem alergia, a introdução alimentar é feita de maneira diferente. A gente geralmente começa com fruta e aí a gente testa algumas frutas, depois a gente vai para os legumes, para as verduras e as proteínas alergênicas, que é ovo, frango, carne, a gente também não pode deixar de testar, a gente tem que testar. E a gente não precisa deixar essas proteínas mais alergênicas para serem testadas muito posteriormente, porque existe uma janela imunológica na criança que a aceitação dessa proteína é um pouco melhor quanto mais jovem é o bebê. Então a gente não precisa postergar muito, exceto nas crianças que são graves, que fazem reações importantes, e a gente deixa isso um pouquinho para o final. Então eu acho que o que tem que ficar bem entendido da introdução alimentar do alérgico é que não existe várias maneiras, que é diferente do paciente que não tem alergia, né? Tem que ser uma introdução feita com organização, uma introdução feita com supervisão. O ideal é que essa supervisão seja feita pelos pais, que são as pessoas que têm mais cuidado com a criança, né? Para poder eles identificarem também as reações que são feitas. Não oriento que essa introdução alimentar seja feita na creche.
acho que ela tem que ser feita dentro de casa. Então, se a mãe não tem como deixar esse bebê dentro de casa, ele precisa ir à creche, ok. Mas ela deixa para testar esse alimento final de semana, então, ou na hora que ele estiver dentro de casa, para poder ela supervisionar isso. E então, o que tem que ficar na nossa cabeça é exatamente isso, que é uma introdução supervisionada, uma introdução que tem que ser feito um diário alimentar para a gente identificar os alimentos. E dessa maneira a gente consegue levar as crianças, fazer um cardápio bem legal para as crianças, bem com tudo que a criança precisa comer naquele momento, mesmo que ela tenha que se desfazer de alguns alimentos por conta da alergia. E importante que tem que ser orientado pelo profissional, Orientado, né? é totalmente supervisionado. De 15 em 15 dias as mães voltam ao consultório para poder dizer pra gente o que foi que reagiu, o que foi que não reagiu. A cada alimento que a mãe testa, ela tem um feedback pra gente, entendeu? Então tem um feedback a cada 72 horas de todos os alimentos que são testados. E aí a gente vai apresentando para a mãe mais alguns alimentos cada vez que ela volta aqui para poder ela continuar testando em casa. Sempre aos pouquinhos, né? Sempre aos pouquinhos, e dessa maneira dá sempre certo. Na maioria das vezes a gente consegue deixar a criança com o cardápio bem recheado. No próximo bloco iremos responder as perguntas do pessoal de casa. Fiquem aí!